E aí pessoal, tudo bom com vocês? Professor Diego Perli aqui novamente. Hoje eu vou ensinar para vocês aí a trabalhar com formulários aqui com o Dreamweaver, tá? Esse conteúdo já está bem abrangente no portal mxmasters.com.br, mas eu resolvi gravar aqui também para envolver todo o conteúdo, né, que está em várias matérias ali, em Tables, em Spry, né, em Dreamweaver. Eu resolvi trazer uma videoaula que vai trazer o passo a passo que envolve todos esses conceitos aí, essas linguagens, tá? Então nós vamos criar um formulário aqui em HTML, que vai ser a estrutura, né, onde vai ser inseridas as tags e tudo aquilo que forma o formulário. Depois a gente vai aprender a configurar um PHP que vai fazer com que esse formulário seja executado, tá, com que ele funcione na prática. Em seguida, a gente vai aprender a estilizar esse formulário por CSS, deixar ele bonitinho, bacana aí, né, personalizá-lo. Depois, aprenderemos a fazer uma coisa que a gente chama de validação por JavaScript, tá? Essa validação ela vai ser da seguinte forma: eu vou conseguir deixar com que alguns campos sejam obrigatórios, com que alguns campos sejam só para números, por exemplo, telefone, alguns campos de e-mail e tudo mais. E por último, a gente vai aprender a trabalhar com uma linguagem, um framework aqui do Dreamweaver chamado Spry, que é uma forma que o Dreamweaver tem para trabalhar com a linguagem Ajax. Ok, gente? Então vamos lá? Vamos começar aí criando o nosso formulário HTML. Estou aqui no Dreamweaver CS5, tá? Vou dar lá um salvar como já. Aí vou colocar aqui nessa pastinha formulários o arquivo contato, tá? Muito bem. Primeiro, estamos aqui na categoria formulários, ok? E o primeiro passo para criar um formulário é fazer isso aqui, ó, criar a tag form, tá? Olha lá. Clicar nesse botão é só para gerar essa tag form, que vai ter aqui ID, name, method, que a gente tem get e post, vamos usar sempre post, tá? Que é mais seguro, mais correto. E o action. O action é o que eu quero que aconteça quando o cara clicar no botão enviar, o que eu quero que execute, né? Nesse caso vai ser, como eu falei, o PHP que a gente vai colocar aqui numa segunda parte da aula, tá ok? Bom, então tá feita a tag form, agora vamos criá-lo aqui, ó. Nome. E a gente vai criar aqui um campo de texto, tá? Campo de texto. Eu sempre tenho que dar uma ID para todos os campos de formulário, tá? Por quê? Porque o PHP, ele não vai ler essas palavras que estão escritas no HTML. Ele vai ler a ID, ele vai procurar qual é a ID que a pessoa inseriu e o que o usuário, o que o internauta digitou dentro daquela ID e enviar daí por e-mail para o dono da empresa, né? O PHP que vai falar o que é para fazer com isso aqui daí. Então vou dar uma ID, nome, ok, né? Então tá aí. Vou clicar aqui nele, ó, tá aqui a ID e vou dar um tamanho, ó, 60 por exemplo, ok? Posso dar também um número máximo de caracteres que pode ser digitado aqui, um valor que já vai começar escrito aqui dentro. Esse valor ele não vai ser apagado automaticamente quando o cara clicar dentro, mas por spray isso vai rolar, tá? Vocês vão ver. Bom, vamos clicar aqui do ladinho, dar um enter, vou colocar aqui agora e-mail, tá? E vou inserir aqui um campo de texto, vamos dar ID, e-mail, ok. Tá? Mexer aqui no tamanho também. Ele não vai ficar muito bem alinhado, porque eu não estou fazendo em tabelas nem em divs bonitinho. Eu estou fazendo ele soltão no body, o que é errado, né? Mas eu não quero misturar aí na cabeça de vocês aí matéria com matéria. Então, hoje eu vou focar só o formulário mesmo, tá? Mas na prática é bom você fazer dentro de células de tabela ou em divs, tá? Vou colocar aqui agora telefone. Vou inserir campo de texto. Telefone. Ok. Tá? Já está com a ID, não vou nem mexer no tamanho. Vou colocar aqui, vou ensinar vocês a trabalhar com Radio Button. Radio Button é aquela opção onde a pessoa só pode escolher uma ou outra, aquelas bolinhas, né, que nem tem no Windows, a pessoa só escolhe uma das duas, tá? Isso pode ser feito para um produto, onde a pessoa só pode escolher uma opção, uma forma de pagamento, né? Nesse caso, fazer aqui, como é um formulário pessoal, vou colocar aqui sexo, tá? Vou fazer um Radio Button. ID, pessoal, tem que ser a mesma para todos os radio buttons, tá? Já vou te explicar por quê, vou te mostrar aqui na prática, quer ver? Ó? Vou colocar aqui feminino, para não dizerem que eu sou machista, e vou colocar aqui agora masculino, tá? Veja bem, do jeito que tá, vou dar um F12 aqui, ó, para testar no navegador, do jeito que tá, é passível de marcar as duas,
porque o navegador ainda não entendeu que eles são sobre o mesmo assunto, né? Eles estão falando sobre sexo. Então eu preciso dar para todos os radio buttons que falam do mesmo assunto a mesma ID. Tá? Então, ó, sexo e aqui sexo. Agora sim ele sacou que os dois são sobre o mesmo tema. Aí, opa, travou aqui. Tentar de novo. Novamente não deu. Acontece. Pelo menos no meu acontece. Mas que coisa de outro mundo, hein? Aí. Então, olha só, agora ele entendeu que os dois fazem parte do mesmo assunto, marcou um e já desmarca o outro, só deixa escolher uma opção. Mas para o PHP enviar para o cliente, lá por e-mail, o nosso PHP que a gente vai conseguir configurar vai fazer isso, vai enviar por e-mail a informação. Para o PHP fazer isso, a informação correta, aqui, valor se selecionado, aqui sim a gente vai definir, ó, feminino e para esse, masculino. Ok? Se eu quiser que algum já comece marcado, né? Se fosse o caso de uma forma de pagamento que eu já quisesse meio que induzir ou dar a sugestão do cara a escolher essa, eu já começaria marcado, mas nesse caso, nada a ver. Bom, na linha de baixo aqui, vou ensinar vocês agora um outro conceito, que é o checkbox. O checkbox é quando eu quero que o cara possa marcar várias opções. Então, vou colocar aqui, ó, cursos, e aqui, ó, caixa de seleção, que é o checkbox, tá? Ok, vou dar aqui, ó, Dreamweaver. Aliás, Fireworks. Se é a primeira vez que vocês estão me vendo gravando aulas de código, né? De Dreamweaver. Eu sempre dou de programa gráfico, né? Agora um pouquinho de Dream. E vou colocar aqui mais Photoshop, tá? E vamos definir aqui, mesmo conceito aqui de cima, tá? Mas, professor, se aqui eu posso marcar várias opções, por que mesmo conceito de mesmo ID? Porque o PHP, pessoal, como eu falei, ele vai ver isso aqui, ó. Ele vai procurar a ID cursos. E daí vai falar quais caixinhas, de todas as caixinhas que tem ID cursos, foram marcadas e mandar o valor se selecionado por e-mail para o dono da empresa. Então, eu vou dar sempre o mesmo, ó, cursos. Só que aqui, ó, valor se selecionado, eu vou dar aqui, ó, Dreamweaver. Sacaram? Aqui, ó, Fireworks a mesma ideia, ó. Cursos, valor se selecionado, agora Fireworks. Opa, cursos. Até eu derrapei, ó. Flash e cursos Photoshop. Ok? Aí, ó, tá certinho, vamos conferir, ó. Cursos Dreamweaver, cursos Fireworks, cursos Flash, cursos Photoshop, maravilha. E para concluir, vamos fazer aqui um campo para o cara escrever uma mensagenzinha. Ah, isso aqui agora é essa tag aqui que a gente vai inserir, ó, área de texto. Vou colocar ID mensagem, maravilha. Então tá aqui com ID, só posso mexer aqui no tamanho, né, para ficar mais bacaninha. E beleza. Depois por spray vai ficar bem mais legal, tá? Por spray, só de clicar ele já pinta e já valida, né? Já vê se esse campo é obrigatório ou não, né? O Felipe Cardoso nos mostrou aí como fazer um contador aqui, eu vou mostrar, vou recapitular com vocês, né? Onde você vai digitando e os números já vão diminuindo, que nem o Twitter, né, da vida. A gente vai aprender a fazer isso. E para terminar, claro, o botão enviar, né? Eu vou dar ID, não que o PHP precise saber a ID do botão, mas o CSS vai precisar para a gente utilizar esse botão, deixar ele bonitinho depois, tá? E vamos deixar aqui a ação enviar formulário. Redefinir, se você escolher, ele vai, ao clicar, ele vai apagar tudo que o cara escreveu. Isso tem gente que coloca, porque às vezes o cara terminou de preencher para um cadastro e quer fazer outro, né, já apaga tudo. Mas geralmente ele só atrapalha, mais atrapalha do que ajuda, tá? Porque a pessoa às vezes acaba clicando sem querer em redefinir e apaga as informações, né? Mas tem gente que dá um enviar e daí um botãozinho do lado redefinir. Eu não acho bacana. Bom, então tá aí criado o formulário HTML. Ok, gente? Tá aqui as tags, né? A única tag que não é input é essa aqui, ó, essa área de texto, né? A tag text area. As outras todas são tag input, ó. Só muda o type, ó. Type checkbox, type submit, type radio, type text. Tá? E aqui a tag form. Ok? Bom,
Vou dar um Ctrl S aqui, salvar as alterações. Está feito o formulário em HTML. Agora vamos fazer a configuração do PHP para isso funcionar. Então vou dar lá um arquivo abrir. Eu vou disponibilizar esse arquivo para vocês. É um arquivo que veio aí do Felipe Cardoso, onde ele passou, né, como fazer esse PHP. É o form.php, eu coloco aí nos comentários da aula para você baixar também, tá? Bom, isso é um PHP, ele está bem comentadinho, ó, essas áreas laranjas aqui é sempre o comentário do que ele está falando, como que funciona. E isso aqui que você está vendo aqui logo no início são as IDs que você deu aqui, ó. Por exemplo, a gente deu para esse campo ID nome, né? Então aqui no PHP tem que estar nome, post, escreva nome. O segundo foi e-mail, ID e-mail, aqui ó, e-mail, post, escreva e-mail. O terceiro foi telefone, aqui ó, telefone, post, telefone. O quarto foi ID sexo, né? Só que aqui tá errado, ó. Vamos arrumar então, ó. Esse aqui na verdade cidade nem tem, então já vou até substituir, ó. É sexo, post, sexo. E o próximo aqui é cursos, não tem, então eu vou adicionar aqui, vou copiar uma aqui de cima para ser mais rápido, ó. E só vou mudar aqui, variável cursos, post, cursos. E por último, essa área aqui, ó, mensagem. Então, tá vendo, ó, o PHP está prontinho, ó. Não é texto da mensagem, no meu caso eu usei só mensagem. Então o PHP está prontinho, tá 10, tá show de bola, tá? É só eu vir aqui e configurar, adicionar mais campos, remover outros, renomear outros, é só mexer aí, ok? Bom, o que esse PHP faz? Ele vai capturar os dados do que a pessoa escreveu dentro desses campos e enviar por e-mail para esse e-mail que você definiu aqui, ó, para o dono da empresa, tá? Ou para a área de contato da empresa, para a área de relacionamento com o cliente da empresa, tá? Ele vai mandar para esse e-mail aqui. Então aqui, ó, empresa. Eu vou dar aqui o nome da empresa, vou colocar aqui MX Masters. Contato, mande um e-mail para contato@mxmasters.com.br. Nome de quem recebe a mensagem, vou dar aqui, por exemplo, Diego Perli. Exibir após enviar. Veja bem, do jeito que está aqui, eu vou colocar o PHP lá no action da tag form, né? Daí ele vai executar o PHP quando o cara clicar no botão enviar. Vai funcionar legalzinho. Mas o usuário vai ter a impressão que simplesmente não deu certo, porque quando ele clicar em enviar, as informações vão se apagar e vai continuar na mesma página. Então o usuário tem que entender que valeu, que foi as informações mesmo. Então a gente vai criar uma página chamada enviado.html. Vamos lá, ó. Arquivo novo, criar, vou fazer aqui rapidamente, ó. Arquivo salvar como, vou chamar de enviado, tá? E vou colocar aqui, ó, suas informações. Deus o livre. Tá difícil hoje. Foram enviadas com sucesso, tá? Mas não é legal que ele fique nessa página, então eu já vou fazer algo mais legal ainda, vou fazer uma meta tag refresh que já reencaminha ele para a página inicial do site. Então vou colocar aqui a dica para o usuário, ó. Você será automaticamente redirecionado para a página inicial em 5 segundos. Caso isso não aconteça, clique aqui. Por que caso isso não aconteça? Porque a meta tag refresh ela pode ser cancelada caso o cara dê um F5 na página e atualize. Aí não para de funcionar a meta tag refresh, tá? Então é bom você ter o link também. Vou fazer aqui o link para a página inicial do site, index.html. Tá? E vou fazer a meta tag refresh. Menu inserir, HTML, tags de cabeçalho, atualizar. Atraso 5 segundos, vá para o index.html. No meu caso aqui não vai funcionar porque eu não tenho o index.html lá na minha página, na minha pasta, né? Mas depois de 5 segundos ele redireciona, caso haja lá o index.html, tá? Já foi. E aqui também. Ok? Vou pegar tudo aqui, dar um alinhamento centralizado. Vou dar um H1 para esse carinha aqui. Um H2 para esse aqui. Um H3 para esse aqui. Então beleza, tá com
enviado.html já na pasta, e é isso que vai ser exibido quando o cara clicar aqui, ó, no botão enviar. Tá certo? Maravilha. Depois aqui, ó, from não, vou mudar aqui para d. Aqui tá errado, né? Name, nome, tá? Então aqui, ó, d, e ele vai puxar a variável nome e a variável e-mail. Isso aqui é a área lá onde aparece quem está enviando a mensagem. E aqui, contato, o título da mensagem, contato do site MX Masters, tá? Aqui é o corpo de e-mail, as informações, tá? Que vão ser inseridas no corpo de e-mail. Você pode colocar o que você quiser aqui, ó. Só vou arrumar aqui algumas variáveis, né? Aqui é sexo, puxa a variável sexo. Aqui embaixo é cursos, puxa aqui o cursos. E aqui é mensagem, puxe a variável mensagem lá de cima. Enviado em date, ele vai puxar aqui de cima aqui a data que foi enviado a mensagem. E aqui é o e-mail de confirmação que vai ser enviado para o cara que preencheu, falando obrigado por entrar em contato conosco, para ele saber que deu certo mesmo, tá? Então aqui, ó, confirmação do site MX Masters, tá? Isso é o título da mensagem, de nome do site, né? E vai puxar lá de cima essas variáveis aqui, ó, nome do site, e-mail de para onde vai a mensagem, e aqui o texto, obrigado por entrar em contato, /n, que é a quebra de linha no PHP, vai para a linha de baixo. Estaremos respondendo em breve, atenciosamente, nome do site, quebra, enviado em date. E aqui ele fala, ó, daqui para frente não mude nada, beleza. Configurado o PHP, Ctrl S, eu venho aqui no contato.html e coloco ele aqui no action. Como ele está na mesma pasta do contato.html, não preciso pôr o caminho, só o nome do arquivo. Form.php. Caso tivesse em algumas pastas, eu teria que dar o caminho todo até chegar nesse arquivo. Pessoal, deu para entender legal? Eu sei que eu expliquei rápido, né? Falei muito rápido aí, mas é que eu quis passar toda essa parte inicial aqui para vocês, cabendo numa videoaula só, tá certo? Então, ó, criou HTML, dicas, criou HTML dando ID para tudo, não esquece, tá? Depois, a gente não precisa alterar método, já está no padrão post lá certinho. Depois, configura o PHP, cria o enviado.html que ele vai executar quando o cara clicar em enviar e maravilha. Uma dica, gente, você não vai conseguir testar local, tá? Se você tentar aqui, vamos ver se funcionou, não vai funcionar local. Por quê? Porque o PHP ele não, uma linguagem que não funciona localmente. Você precisa, para funcionar local, instalar um programinha chamado Apache, que emula um servidor, e daí você consegue testar local. Caso não instale o Apache, você coloca o site no ar, mas eu te garanto que ele funciona, eu já usei em algumas páginas aí. Caso não instale, não tenha o Apache, você coloca no ar o site e testa lá, você vai ver que funciona. Só meu Google Chrome aqui que não está sendo legal comigo hoje. Vou tentar aqui novamente. Aí. Então eu preencho, maravilha, ó, né? Só para testar se deu certo, ó. Se ele abriu aqui ou apareceu a tela de download, é porque ele está achando o arquivo lá certinho, o PHP, né, atualizado bonitinho, e está funcionando. E no ar vai dar perfeito. Ok, pessoal? Na próxima videoaula eu ensino vocês a deixar esse formulário mais bonito por CSS, a validá-lo por JavaScript e algumas dicas também aí de como trabalhar com o formulário Spry. Tá certo? Aquele abraço para vocês, foi um prazer novamente e até a próxima. Tchau, tchau!